chamo? Ou você quer falar assim, que ficaria legal fazer diferente? Fala assim, então, Carlos Nepomuceno, e aí você fala uma frase ou um parágrafo que define o teu propósito de vida ou o propósito de vida dessa semana aí, ou desse mês, desse semestre, Não, posso ou falar. tua grande batalha aí atual. Pode falar, eu tenho aqui 20 anos é o mesmo. Tá, Então vamos então começar. falei, Carlos Nepomuceno, fala o teu nome e Carlos fala o teu Nepomuceno, propósito. conhecido como Nepô. Carlos Nepomuceno, conhecido como Nepô. E o meu foco, minha missão, né? Ajudar pessoas, profissionais e organizações a sobreviver e competir nesse novo mundo digital. Maravilha, acho que vai ficar super legal. Beleza? Vamos falar então hoje sobre virtude do egoísmo. Fiz aquelas anotações, aquelas perguntinhas ali. Certo. Né? E a gente, de novo, ali, se puder manter elas, mantém. Se sair um pouco, a gente Não, sai, tá não tudo tem certo, problema. elas estão ótimas, estão ótimas. Tá. Então, já podemos começar? Tem alguma dúvida? Tem alguma outra sugestão? Não. É Alguma só lembrar, consideração? só fazer a recomendação no final de botar o telefone para poder chamar a galera aqui. Eu vou fechar o zap para não ter barulho, tá? Isso. Fecha tudo aí. Fecha aqui também, só um pouquinho, ver se não... Tá. Então tá, eu tô aqui com Quando tuas você estiver perguntas, falando, eu vou colocar o meu microfone no mudo. Tá, eu tô com as tuas perguntas abertas aqui. Vambora. Então tá. Então aí, seguindo a nossa linha aí, tenta falar alguma coisa do livro aí, antes da gente falar de quem é a Ayn Rand. Não, Qual é o eu problema queria que esse fazer, livro resolve? Pra eu gente queria, falar para uma pessoa eu queria, que nunca escutou falar da não, Ayn Rand nesse livro. eu queria situar a Ayn Rand dentro da jornada nossa aqui que a gente fez uma trilha nossa aqui da minha participação no Resumo Cast. Tem o Administração, o Cybercultura, o Thomas Kuhn e o Matt Ridley. E eu acho que a Ayn Rand ela dá uma encorpada nisso tudo. E é bom que o pessoal vai voltar para trás para ver esses outros episódios, tá entendendo? Criar uma espécie de trilha. Tá, beleza. Queria Quer já falar falar dessa sobre isso trilha. agora? Isso, para começar aí, o cara entender que a gente está continuando uma jornada. Tá, beleza. Então, e aí depois a gente fala, tipo, dá Aí um começa gancho aí do aqui, livro. Dan Rand. E por que a gente está falando desse livro, né? Que tem a ver com a trilha. E aí você vai, quem é a Rand? Aí a gente vai trazer a mulher. Titia. Tá bom, vai lá. Fala então aí sobre essa trilha Tá. e como é que esse livro se encaixa nela. Bom, Gustavo, primeiro agradecer de novo aí, né, o teu convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Conheço bastante gente já da comunidade. Tem muita gente que veio também aqui para a escola da comunidade, muita gente que comenta o que a gente fez e tudo. E acho que a gente tem que entender essa nosso papo da Ayn Rand na trilha que nós fizemos dentro do Resumo Cast. Nós fizemos uma trilha, já é a minha quinta participação, então eu queria falar um pouco dessa trilha para o pessoal, se puder depois fazer esse roteiro para entender o contexto. Nosso objetivo aqui é ajudar o pessoal a lidar com o mundo digital, melhorar a percepção do mundo digital, e a Ayn Rand vai nos ajudar bastante. Então a gente fez, né, na ordem que aconteceu, a gente falou do meu livro Administração 3.0, um livro que demorou aí uns 15, 20 anos para ser produzido, a partir de muito estudo, muita cacetada, muito tiro, muita facada que eu levei no mercado, tentando entender esse mundo digital, sem mimimi, querendo realmente ajudar as empresas e não querer ganhar dinheiro fácil. Então, realmente, o livro, a gente falou sobre o livro, teve uma repercussão super legal, e aí depois a gente veio para o Cybercultura, falar do Pierre Levy. Pierre Levy é o cara que vai nos guiar para o passado, mostrar que a gente está vivendo um fenômeno social recorrente no digital, né? Tivemos aí várias mudanças de mídia que mudaram a civilização. Mudou a mídia, mudou a civilização. É o grande conceito do Pierre Levy. Aí depois caminhamos para o nosso amigo Thomas Kuhn, Revoluções Científicas. Foi a minha terceira participação. Thomas Kuhn vai fazer o quê? Um diagnóstico da crise que o ser humano passa de vez em quando, vivendo anomalias de paradigmas. A gente não consegue entender o que está acontecendo porque os paradigmas ficaram obsoletos. Aí ele vai falar de
ciência normal e ciência extraordinária, em que a gente está vivendo hoje uma ciência extraordinária, e acho que a maior parte das pessoas está querendo pensar de maneira ordinária um momento extraordinário. Então a gente tem que ter uma visão dedutiva, falamos da visão dedutiva, que é preciso fazer revisões filosóficas, teóricas e tal. Caminhamos então depois para o nosso querido amigo Matt Ridley, otimista racional. Por que ele é otimista? Porque ele percebe as trocas, vai fazer um mergulho nas trocas do ser humano. E qual é o grande conceito do Matt Ridley? Quando você aumenta as trocas, você tem prosperidade. Quando você reduz as trocas, você não tem prosperidade, você tem pobreza. Então ele é extremamente otimista com o futuro e a gente mostrou para essa galera. Aí nós chegamos aqui na Ayn Rand. Aí a gente vem falar da Ayn Rand. Ayn Rand é... Eu tenho tanto carinho por ela que eu chamo ela de tia. Então se você chamar ela de tia aqui, vocês não fiquem chateados comigo. Ela é a titia Ayn Rand, ela é uma filósofa, e aí já vou entrando um pouco no que você vai me perguntar, quem é? É uma filósofa, nasceu na União Soviética, ali nos anos iniciais da Revolução. O pai dela era um empreendedor, levou cacetada, teve que se mudar para uma outra cidade, levou cacetada, né? O pessoal não queria deixar o cara trabalhar e ela conseguiu sair da União Soviética, foi para os Estados Unidos, achando que chegaria nos Estados Unidos, iria viver a liberdade do empreendedorismo nos Estados Unidos, a liberdade de pensamento, etc. Tal. E aí chegou lá nos Estados Unidos, viu que, né, continuava aquela briga entre ordem espontânea, ordem controlada, pessoas que querem centralizar, pessoas que querem descentralizar. E aí ela começa a fazer, trabalhar em Hollywood, peças de teatro, cinema, etc. Casa com o cara de Hollywood. É uma história assim, meio que ela está na porta de um estúdio, o cara gosta dela, e ela entra para lá, ela vira roteirista, e aí ela vai escrever 2 livros fundamentais na história, inclusive, dos Estados Unidos. O primeiro é A Nascente, que é a história de um arquiteto fora da curva que passa o pão que o diabo amassou para poder levar suas ideias para frente, e o outro é A Revolta de Atlas, que é o livro segundo lá, a Biblioteca Americana, que você já fez aqui um podcast sobre ele, né? Que é o livro que fala, né, da revolta dos empreendedores, que as pessoas vão, né, pessoas que não querem o empreendedorismo, vão tomando conta do mercado e vão tirando os empreendedores do mercado. Então esse livro é um livro interessante, que os empreendedores vão sumindo, indo para um outro lugar. Então eles vão desaparecendo e a sociedade vai cada vez piorando mais. Então ela tem um recado ela é, Gustavo, a filósofa dos empreendedores. Ela é a titia de todo empreendedor, porque ela vai estruturar o pensamento empreendedor. Ela vai mostrar o quanto o empreendedorismo é importante no mundo, né? Por que a gente não consegue empreender, quais são as dificuldades subjetivas, é a base filosófica do empreendedorismo. Então acho que ela tem um papel fundamental agora, no momento que o Brasil está passando, no momento que a América Latina está passando, e dentro do Brasil, esse desenvolvimento dos empreendedores, as culpas que os empreendedores têm, as dificuldades que os empreendedores têm para se libertar de uma série de preconceitos, de uma série de mitos que criaram na nossa cabeça, que a gente precisa se liberar. E a Ayn Rand é o primeiro passo para essa libertação. E aí por isso que a gente está trazendo esse livro para os empreendedores entenderem a dimensão, quando as pessoas ouvirem como ela pensa o ser humano, a galera vai cair de quatro, porque realmente é um negócio fantástico. Pô, ficou um pouco longo. Depois tu corta. E eu estou pensando até em colocar num áudio separado isso. Porque... A edição é tua, Gustavo. Né, não, eu tô pensando em colocar aí num áudio extra, separado, para mandar nos grupos aí de WhatsApp, como você faz. Bom. Só isso que você falou. Ótimo. Junto com... eu acho que é legal assim, para divulgar o roteiro. Eu vou fazer isso também. Divulgar o roteiro. Aí bota os links para todos os roteiros. Eu fiz uma playlist no YouTube com os links para todas as participações. Aí o pessoal pode fazer o roteiro. Tá, mas olha só, agora tenta fazer convencer curto. Aquele cara que não vai seguir o roteiro, que caiu, que não conhece o Resumo Cast, que a gente está investindo aí em trazer pessoas também que não conhecem o Resumo Cast para escutar, e ele caiu, é o primeiro episódio que ele está escutando, o Resumo Cast é esse, e ele já ouviu falar da Ayn Rand, ou talvez não ouviu.
fala aí uma passagem ou um parágrafo ou alguma coisa que explica mais ou menos qual é o problema que esse livro ataca, o que ele fala a respeito e que vai manter esse cara engajado e vai despertar o interesse dele para escutar até o final do episódio. Tá, vamos lá. Então vamos lá. Vamos entrar então nas ideias da Titia. Titia Ayn Rand. Eu tenho trabalhado muito agora com a ideia seguinte: eu não quero mais venerar autores, eu quero venerar os conceitos dos autores. Qual é o grande conceito, o conceito mais importante para vocês pegarem desse episódio, que é fundamental para você como cidadão, como pai, como consumidor e como empreendedor? A Ayn Rand ela vai trazer a ideia do que ela chama de egoísmo racional. Eu gosto de chamar isso de egoísmo saudável. Essa é a base. O que ela quer dizer? Que nós não discutimos a questão do egoísmo, há um enorme preconceito sobre o egoísmo e que, para o ser humano, o egoísmo é algo obrigatório. E como nós não discutimos isso, nós começamos a praticar, e aí é a minha interpretação, nós começamos a praticar sem saber o egoísmo tóxico. Então, o que ela diz? Um país, uma pessoa, uma empresa, pessoas que desenvolvem o egoísmo saudável criam prosperidade. Pessoas, empresas e países que desenvolvem o egoísmo tóxico gera pobreza. Eu acho que essa é a parte inicial para a gente começar a entender o Rand. Tá legal. E me define então o que é egoísmo? O que significa isso, legal. Egoísmo? Ótimo. Aí ela fala até da definição do dicionário, né? E a definição que os altruístas ali construíram sobre o egoísmo. O egoísmo, o que ela diz? A Ayn Rand diz o seguinte: o egoísmo o ser humano não tem como não ser egoísta. Então, qual é a definição que ela vai fazer de egoísta? Que geralmente egoísmo é definido como algo ruim, como algo de alguém que quer prejudicar os outros. Então ela vai dizer o seguinte: egoísmo é neutro. O conceito egoísmo é neutro, porque egoísmo significa defesa dos seus próprios interesses. Então ela diz, defender os seus próprios interesses é uma coisa básica de todo ser humano. Todo ser humano precisa defender seus próprios interesses, né? Então, o que ela diz? Que quando a gente trabalha com o egoísmo, a gente tem que qualificar o egoísmo. Porque o egoísmo é uma obrigação, porque cada ser humano precisa correr atrás do seu dia a dia e aí vai se separar, que ela vai chamar de egoísmo racional, que eu prefiro chamar de egoísmo saudável e egoísmo tóxico. O egoísmo saudável é aquele em que você tem uma metodologia para resolver os problemas, para sobreviver, e você tem uma ética que você desenvolve para, ao sobreviver, não prejudicar os outros. Então é nessa linha de raciocínio que ela vai trabalhar com a ideia do egoísmo. Dá um exemplo aí disso que você falou. Um exemplo. O egoísmo. Qualquer pessoa aí, qualquer cenário da vida. Vamos falar o egoísmo tóxico. Todo mundo aqui no Brasil conhece a linha de raciocínio do egoísmo tóxico. É você sobreviver dando golpe. É você sobreviver sequestrando. É você sobreviver arranjando uma mamata no Estado sem trabalhar. É você sobreviver, né, criando um subsídio para você enquanto empresa, para você ganhar dinheiro sem oferecer serviço para as pessoas. Então, o egoísmo tóxico, você se serve do outro. Você arranja uma forma ou de maneira violenta, ou de forma legal, de qualquer jeito, de você passar a perna no outro e você, então, conseguir sobreviver, né, de forma que o outro não seja voluntário. Então, esse é o egoísmo tóxico. O egoísmo saudável é o egoísmo em que você cria uma metodologia sempre baseado nas trocas voluntárias. Você não engana ninguém, você não obriga ninguém, você é o cara da padaria, que você vai comprar na padaria, que o cara diz para você obrigado e você diz obrigado. É engraçada a palavra obrigado, né? Porque ninguém é obrigado e todo mundo diz obrigado, né? Então é essa coisa da compra que você faz e todo mundo agradece um ao outro. Você vai no Uber, você fala, opa, obrigado, obrigado. Então esse agradecimento é a chamada troca voluntária.
é a cooperação entre as pessoas, a possibilidade do ser humano trocar entre si, né, de forma voluntária. É isso que se chama egoísmo saudável. Então, quando você tem um aumento da taxa de egoísmo saudável numa pessoa, numa sociedade, num país, você aumenta a prosperidade e vice-versa. Quando você aumenta a taxa de egoísmo tóxico, você tem pessoas explorando as outras, pessoas querendo enganar as outras, pessoas querendo se dar bem em cima das outras. E aí você então tem, quer dizer, as pessoas começam a se fechar para as trocas, então você tem a pobreza. É mais ou menos isso, Gustavo. Então, fala aí para aquele cara ou para aquela garota que está nos escutando, que está achando aí que egoísmo é fazer o que quiser, a hora que quiser. Eu quero, sei lá, estudar história com Nepô, mas eu quero ficar na faculdade pública fumando drogas ilícitas o dia inteiro porque é a minha vida e eu quero fazer isso e eu me sinto bem. É isso que é egoísmo? Fazer o que quiser? É, exatamente. O que a Ayn Rand coloca, né? Quer dizer, ela vai colocar que existe uma metodologia, isso é muito legal. Ela vai dizer o seguinte: os animais, inclusive ela inclui os seres vivos, tirando o ser humano, sobrevivem sem a necessidade de uma escolha. Isso é a chave para entender o livro dela e a chave para entender os conceitos que a gente está falando, e é fundamental você pensar nisso, entender isso. Então, todas as espécies sobrevivem independente. A aranha não precisa de cursinho do Sebrae, né, não precisa definir. Ela já nasce com aquele DNA e ela vai repetir tudo aquilo da mesma maneira que os outros. As plantas também, as árvores, etc. Não há uma escolha. Então o que ela vai comparar? Ela vai dizer, o ser humano, o sapiens, não nasce com esse instinto. O ser humano vai ter que escolher uma forma de sobreviver. Essa escolha passa por duas coisas, uma metodologia e uma ética. Então nós precisamos aprender com o passado, nós precisamos aprender o que deu certo, para que a gente possa sobreviver da melhor forma possível, individualmente, na nossa família, no nosso grupo e no país, etc. Então, o que ela vai dizer? Que quando a gente assume a responsabilidade pela nossa própria sobrevivência, sem prejudicar os outros, nós estamos praticando um egoísmo que a gente vai ter que adjetivar. Então, não existe a possibilidade de você falar de egoísmo sem o adjetivo. Você precisa. Que tipo de egoísmo você está falando? Então, isso que você falou agora. Uma pessoa que quer viver do outro, quer viver da mesada, que a gente pode chamar também de egoísmo tóxico, o cara que quer viver de mesada, né? Então, a pessoa ela não está se responsabilizando, ela não está procurando praticar e aí isso tem a ver com os empreendedores, uma metodologia para aprender a criar um produto e um serviço que, ao servir ao outro, o outro diz, isso gera valor para mim, e nesse momento há uma troca voluntária. Quando uma pessoa diz, eu quero sobreviver de mesada, ela não está preocupada em servir ao outro. Ela quer se servir do outro. Ela quer se servir dessa possibilidade. Então ela diz, há uma necessidade do ser humano se responsabilizar pela sua própria sobrevivência. E quando você não faz isso, você na verdade está praticando o tal do egoísmo tóxico. Porque você arranja um jeito de sobreviver e alguém tem que pagar para você sobreviver. Não tem jeito. É isso que a Ayn Rand diz. É obrigatório que você assuma, né, o debate sobre o egoísmo e que você escolha nessa encruzilhada qual egoísmo que você vai praticar na sociedade. E aí você tem vários tipos de egoísmo tóxico. Um deles é esse o egoísmo da mesada, em que você transfere para alguém a responsabilidade pela sua sobrevivência. É possível entender essa lógica do egoísmo, e agora falando da segunda parte, que é do objetivismo, sem recorrer à razão, à objetividade das coisas, qual a importância de manter a discussão no campo lógico e da razão, para que a gente consiga entender, né, e assimilar essa ideia do egoísmo. Eu não gosto de usar o termo egoísmo racional, porque eu dentro das minhas percepções, eu não acho que existe razão. Eu sempre acho que existe tudo é emoção e você reflete sobre a emoção. Não existe a possibilidade de um ser racional. Existe a possibilidade de você refletir sobre as emoções.
Então, o que a Ayn Rand está dizendo? Sobreviver no mundo significa que você tem que refletir sobre a sobrevivência. Você tem que pensar como você vai sobreviver. Não pode entrar no Zeca Pagodismo, deixa a vida me levar, que alguém vai pagar. Inclusive nessa música Deixa a Vida Me Levar, o Zeca Pagodinho fala que todo mundo quer a sua guarida. Né? É a ideia da guarida mesmo. As pessoas querem uma mesada. As pessoas querem se encostar para, sem necessidade de servir a ninguém, sobreviver. Esse é o egoísmo tóxico. E as pessoas não consideram desse jeito. Né? Então, a ideia de que você vai caminhando na direção da reflexão o que a Ayn Rand vai dizer? O ser humano precisa, e aí ela chama de racional, ele precisa refletir sobre a sobrevivência. Não é uma coisa que não pode ter debate. E quando você não tem o debate sobre a sobrevivência, quando você não faz essa discussão metodológica e ética, o que acontece? Acaba por prevalecer um discurso contra o egoísmo, que é, na verdade, o egoísmo tóxico. Aí ela vai chamar de altruísmo, né? Que aí eu acho que existe o altruísmo voluntário e o altruísmo tóxico. O altruísmo voluntário é aquele que você faz a generosidade de maneira voluntária, e o altruísmo tóxico é aquele que você é obrigado a manter o outro sobrevivendo, né? Que o outro está praticando o egoísmo tóxico. Então ela vai colocar, essa é a base de uma sociedade, Gustavo. A base, então ela diz, precisamos refletir sobre a nossa forma de sobreviver. Descreve a sociedade então, egoísta e objetivista, no sentido que ela descreveu, e tenta traçar alguns paralelos aí com os sistemas até políticos, aí, a realidade que a gente está vivendo hoje. Pode ser? Pode. Então, olha só. Então, eu diria o seguinte. Vamos supor que a gente vá, Gustavo, construir um país. Eu e Gustavo, nessa linha aí de que existem hoje cidades, né, privadas, e a ideia de locais totalmente novos, criados a partir do zero, sei lá, um navio que vira um país. Vamos começar do zero. Quem seria, na minha opinião, o primeiro autor que a gente vai chamar para fazer a Constituição? Ayn Rand. O que ela vai dizer? A Constituição de um país, né, a base de um país, o DNA de um país, tem que ser baseado no egoísmo saudável. Ou seja, vamos favorecer a todo mundo que desenvolve a capacidade, metodologias e a ética de servir aos outros. Essa é a base de pensamento, do pensamento dela. E que quebra totalmente a ideia de que o sistema capitalista é um sistema egoísta, e egoísta no sentido pejorativo do termo. Quando, na verdade, o sistema, que é o sistema de livre mercado, é um sistema de cooperação, de trocas voluntárias, que um serve aos outros. Então, a Ayn Rand ela é a base. E o que ela está lembrando nos Estados Unidos, quando ela esteve viva, ela estava lembrando os alicerces do que dá certo na sociedade, é justamente os alicerces para você manter a possibilidade dessas trocas voluntárias. Então vamos pegar um caso aí bem concreto de uma situação bizarra, na minha opinião, né, de alta taxa de egoísmo tóxico. A Argentina, na minha opinião. O que acontece com a Argentina? A Argentina hoje está na seguinte situação. Você tem 50% da população dependendo do Estado, uma pequena parte bancando essa 50% que vive do Estado. Essas pessoas que vivem do Estado, né, não estão necessariamente servindo à sociedade, porque não necessariamente precisa servir, não quer dizer que todo mundo que está no Estado não serve, mas serve do jeito que ela acha melhor. Não é obrigado a servir. Não é aquele pão na padaria que você compra. Você paga o imposto já diz o nome imposto, você é obrigado a pagar, e aí no momento que você é obrigado a pagar, a pessoa serve se quiser. Se não quiser servir, tá, tudo bem. Então aí você vai, então existe aí esse problema. Então o que acontece? Então você tem uma alta taxa de egoísmo tóxico. Você não tem o egoísmo saudável, não são trocas voluntárias. Aí o que acontece? O Estado fica inchado, e aí você precisa bancar esse Estado e você não tem dinheiro para bancar. Aí o que acontece como consequência? Você tem um problema da economia. E lendo Ayn Rand, Gustavo, eu percebi o seguinte. A Ayn Rand coloca da seguinte forma: a locomotiva de um país é a ética do egoísmo saudável. Quanto mais você tiver a consciência, estímulo para que as pessoas tenham o egoísmo saudável e ele esteja sendo praticado com a maior taxa possível,
mais você vai ter como resultado 2 vagões para trás, e a economia é o resultado da taxa de egoísmo saudável, você vai ter cada pessoa correndo atrás, cada pessoa servindo ao outro, você vai tendo a redução do Estado, as pessoas procurando sobreviver do seu próprio esforço, então você vai reduzindo o Estado de forma sustentável e você não vai tendo um problema de sustentar um Estado grande. Quando você tem uma alta taxa de egoísmo tóxico, o que você faz? Você enche o Estado, você precisa bancar esse Estado, e aí você começa a emitir dinheiro, e aí tem inflação, você começa a pedir dinheiro emprestado para fora e não paga, você começa a entrar em moratório o tempo todo, você entra num ciclo de moratória e você tem baixo crescimento, você tem redução dos investimentos. É o que a Argentina está vivendo. Aí você vai falar, Nepô, então qual é o diagnóstico da Argentina? Altíssima taxa de egoísmo tóxico. Em nome, inclusive, das pessoas que fazem do egoísmo tóxico, as pessoas dizem que querem melhorar a vida das pessoas, que querem melhorar a qualidade, que estão lutando pela justiça social, pelas desigualdades, mas na verdade elas estão aumentando o Estado e a economia, que é matemática, sofre com esse problema. Temos que aumentar. Para resolver o problema, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um trabalho cultural de base para aumentar a taxa de egoísmo saudável e reduzir a taxa de egoísmo tóxico. E aí então você vai reduzindo o Estado, aumentando o empreendedorismo, aumentando as trocas voluntárias, e você então vai começando a caminhar para a prosperidade, que é um pouco que a gente está tentando fazer agora no Brasil. Então o egoísmo tóxico é o que ela chama de altruísmo, é isso? É a mesma coisa que altruísmo? Eu acho, eu fiz um upgrade em Rand, tomei a liberdade de fazer um upgrade. Eu percebi. Eu fiz um upgrade na Rand, então eu chamo, se ela fala que existe que o egoísmo é neutro e que existe um egoísmo racional, então ela está dizendo que existe um egoísmo irracional. Como eu não gosto da palavra irracional, eu tomei a liberdade de falar de egoísmo saudável e tóxico e de altruísmo, que tem o altruísmo, que é o caso do Bill Gates, com aquela série dele que ele está fazendo, que ele criou lá, tentando resolver o problema da disenteria, né, da diarreia, e aí fez a privada que não precisa sair água, e depois fez uma estação, né, bancou lá uma estação de energia em que você transforma xixi e cocô em energia e água potável. Então esse tipo de altruísmo é o que eu chamaria de altruísmo saudável. O altruísmo tóxico é aquele que vai se ligar ao egoísmo tóxico. Você obriga as pessoas a pagar os impostos para sustentar pessoas que querem viver do egoísmo tóxico. E aí entra num ciclo vicioso a sociedade, que vai cada vez mais aumentando o Estado, cada vez mais reduzindo a iniciativa privada, cada vez reduzindo mais o empreendedorismo, e a partir daí o país começa a viver crises sociais, políticas e econômicas. Então a Ayn Rand, ela é uma espécie assim ela consegue diagnosticar o DNA da crise que a gente está passando. E aí depois a gente pode falar de como isso bate dentro do mundo digital. Eu achei legal esse upgrade, aí até fica mais fácil das pessoas entenderem, mas filosoficamente, se for a raiz da discussão filosófica e da razão, a gente vai chegar à conclusão que o Bill Gates ele está tentando curar os grandes problemas do mundo por um egoísmo dele, o que é uma coisa boa, na minha opinião, que ela descreve isso no livro, né? Ele tem a necessidade de que o mundo fique melhor para ele se sentir bem, a vida dele vai ser melhor. É o mesmo exemplo que ela coloca lá do cara que ele vai tentar salvar a esposa está com uma doença, ele vende tudo que tem para salvar a esposa. E isso aí ela não chama de altruísmo, ela chama de egoísmo. E eu concordo com ela, porque a vida do cara que está tentando salvar a esposa, se ele deixar a esposa morrer, a vida dele, a vida pessoal egoísta dele, vai, ao longo termo, ficar ruim. Né? Eu acho... Eu vejo mais sim preto no branco, mas eu concordo, eu acho legal essa quebra que você fez. O que eu fiz foi mostrar que o egoísmo saudável tem a ver com o altruísmo saudável. Então, claro que quando você quer ser altruísta, né, saudável, você está defendendo algum tipo de interesse,
mesmo que seja de se sentir bem. Não é que você vai se dar bem. Porque, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos, ele vai pintar uma escola. Se ele não fala para ninguém pinta uma escola, ninguém sabe, né? Você está fazendo ali um altruísmo saudável, digamos assim, alta taxa de altruísmo saudável, que você está querendo se sentir bem. Quando você faz o marketing em cima disso, né, você está fazendo um altruísmo saudável também, só que você tem um interesse, né, mais direto naquilo. Não quer dizer que uma coisa ou outra. Então, muita gente diz, né, que quando você, que ética é aquilo que você faz no escuro, né? É aquilo que, mesmo que todo mundo esteja vendo, né, que ninguém está vendo o que você está fazendo e você não faz porque você tem princípios éticos. Então, quando você está na luz do dia, você está, no fundo, fazendo um pouco de marketing. Mas isso não é o problema. Então, a gente tem que situar, para a gente poder trabalhar, a ideia é o seguinte: um país gera prosperidade quando você aumenta a taxa de egoísmo saudável e altruísmo saudável. E um país aumenta a taxa de abandono quando você aumenta a taxa de egoísmo tóxico e altruísmo tóxico, em que você obriga as pessoas a fazerem as coisas e não é voluntário. Quanto mais voluntária é a sociedade, quanto mais as pessoas se movem de maneira voluntária, né, a partir das suas possibilidades, mais você tem prosperidade. Essa é a lógica da Ayn Rand e a lógica que eu concordo com ela. Só que a gente tem que colocar a Ayn Rand, Gustavo, na era digital. A gente tem que dar uma atualizada na Ayn Rand, e é isso que eu queria falar. Tá. E você concorda com aquela ideia dela de que o Estado egoísta e objetivista, ele precisa ter 3 funções primárias, que é de criar as leis, função de polícia para defender, né, a propriedade interna, e função de exército para defender dos outros. Você concorda com isso? E que o Estado não tem que ter absolutamente mais nenhuma função? Precisa ser 10% do tamanho que são os estados hoje, nem em função de construir estradas, hospitais, tudo isso vai ser feito pela sociedade? Concorda com isso? Eu concordo o seguinte: eu acho que a gente tem uma visão que é a seguinte. Primeiro que você tem vários níveis aí, né? Falar de Brasil, você tem vários níveis que você pode trabalhar com essa ideia da redução do Estado, né? Então o Estado hoje está ocupando lugares que não deveria em absoluto, e você teria que sair. Existem algumas propostas, por exemplo, acho que até da Jandira Fegali, que é a ideia do voucher, né? Então o Estado continuaria bancando a educação, mas a pessoa escolheria qual escola que ela vai estudar, por exemplo. Então seria uma outra coisa, você não precisa criar uma secretaria em que os professores que estão de saco cheio de dar aula vão para uma secretaria, daqui a pouco você tem muito mais gente na secretaria administrando do que dando aula, e aí você precisa de mais contratação de professores e mais contratação, e aí você tem um sindicato que começa a impor uma série de coisas, e aí você vai perdendo qualidade na educação e aumentando os gastos. Então você precisa pensar as coisas de maneira matemática, né? Então eu acho que matematicamente seria mais interessante, quanto mais você tiver a iniciativa privada e o controle do consumidor. Porque tem uma coisa que acontece, Gustavo, é o seguinte: as pessoas, quando a gente fala de ordem espontânea e a gente fala de livre mercado, as pessoas têm que entender o seguinte: no livre mercado, quem manda não é o empresário, é o consumidor. As pessoas criaram uma falsa dicotomia, que é empresário versus trabalhador, e esqueceram do consumidor. Todo movimento de livre mercado se fala no consumidor. Quem manda é o consumidor. O poder é o consumidor. O consumidor tem que ter poder de escolha, o consumidor tem que poder decidir as coisas. Então, quanto mais o consumidor tiver liberdade, porque na verdade o que você faz, Gustavo, é o seguinte: você faz uma intermediação. Quando a gente fala de Estado, a gente fala do nível, da taxa de intermediação que a gente vai ter na sociedade. Então, por exemplo, o que a gente está discutindo? A educação privada ou educação estatal? Questão de intermediação. A educação vai ter, porque os caras precisam. Então o que você está discutindo é, se você vai pagar essa intermediação através do imposto, o Estado pega, ele intermedia a educação e você recebe educação, ou você paga direto. Que educação vai ter, né? Então, como é que você faz esse processo? Mesma coisa as estradas. A estrada vai ter, né? Então, como é que você faz? É uma intermediação pelo Estado, ou se paga direto. Aí você faz a estrada, bota o pedágio, quem frequenta aquela estrada paga o pedágio.
né? Então, Mas daí se você recebe do Estado, acaba o poder do consumidor, que as opções de escolha praticamente acabam. É aquilo ali e é aquilo ali. O exatamente. pessoal tem que se Então, acostumar. então você reduz a opção. Então, por exemplo, você imagina a diferença hoje no Brasil. Né? Vamos supor que você gaste 300, R$ 400 por aluno numa escola estatal. R$ 300. Você dá R$ 300 na mão do pai, em vez do cara pagar por imposto os R$ 300. Você dá na mão do cara. Aí o cara tem perto da casa dele, diferente de que tem que levar 3 quilômetros, que só tem uma escola estatal, ele tem 2 escolas privadas. Aí ele chega na primeira e fala, olha, eu tenho um voucher. O que a sua escola oferece para o meu filho? Ah, não, aqui é muito quente, não tem ar-condicionado? Ah, não, não tem, então vou botar naquela que tem. Ah, então peraí. Então o que você criaria a partir daí? Você criaria uma fiscalização de baixo para cima, que hoje não existe. A fiscalização é centralizada. Então a gente tem que começar a pensar em formas mais inteligentes, matematicamente mais inteligentes, dentro do ambiente agora. Só que a gente tem aí uma evolução digital. Então existe toda uma mudança que a gente está passando, que a gente tem que atualizar a Ayn Rand. Então, todo esse aparato estatal, que tem a ver com isso que a gente está saindo, né, desse mundo que a gente está saindo, esse aparato estatal, as pessoas têm o discurso seguinte, ou o Estado dá, ou não vai ter. Não. O Estado quer o quê? Ele quer intermediar os serviços, os máximos serviços possíveis, para que aquelas pessoas que muitas vezes praticam o egoísmo tóxico continuem se servindo da sociedade e não servindo a sociedade. Porque a possibilidade de você cobrar de uma pessoa que trabalha no Estado, que vive do Estado, né, que sirva a sociedade, é muito menor do que um cara que está recebendo voucher de uma empresa privada que você pode fiscalizar e tirar teu filho e botar em outra. Mas o voucher não seria a Bolsa Educação? Pode não seria uma mesada? Seria uma bolsa educação provisória, Agora, quando você compra um arroz, você paga 40% do preço do arroz para o imposto. Então, se você tira o preço do arroz, você poderia nem ter a bolsa. Basta você pegar todos os valores dos impostos que incidem sobre, né, a população de baixa renda e tirar todos os impostos de baixa renda, né, e as pessoas com mais dinheiro poderiam escolher, por exemplo, sem necessidade do voucher. Então você teria mais dinheiro no bolso das pessoas e as pessoas poderiam comprar. Então o que você faz? Você faz um imposto altíssimo em segredo, escondido, embutido nos produtos. A pessoa paga achando que está pagando o preço cheio, quando na verdade ela está pagando o preço para o supermercado e um outro preço para o Estado. A pessoa pega o dinheiro da pessoa e depois diz que está dando de graça para aquela pessoa que está pagando de graça. Então, é uma intermediação escondida. É isso que a gente está vivendo. Sem a possibilidade da fiscalização de quem está usando. Então, a gente precisa aumentar a fiscalização, aumentar a taxa de egoísmo saudável e reduzir a taxa de egoísmo tóxico. O que você diria que é o maior benefício aí da filosofia da Ayn Rand na questão operacional? Para a gente colocar realmente alguma coisa no mundo real que a gente vive. Você diria que as ideias dela podem contribuir para a gente reduzir o tamanho do Estado e esse é o maior benefício que a gente pode extrair? Não. Ou você acha que é possível se criar um novo sistema capitalismo 3.0 de Ayn Rand? Olha só. Uma coisa derivada e radical mesmo, onde o Estado sai fora da jogada completamente. Você acha que isso é possível? Tem cidades que já estão sendo criadas, que são cidades privadas, totalmente privadas. Né? Então existem essas experiências. Eu acho que a gente está caminhando para a descentralização, a gente vai ter que falar do digital. Então, no operacional, nós temos aí duas possibilidades da gente pensar e usar a Ayn Rand. Do ponto de vista político, ela é o alicerce filosófico de uma sociedade próspera. Então, precisamos levar para as pessoas a ideia do egoísmo obrigatório, egoísmo como uma coisa inerente ao ser humano e que existem duas possibilidades de cada ser humano que terá que tomar essa decisão.
se ele vai praticar a metodologia ética do egoísmo saudável ou se ele vai praticar a ética e a metodologia do egoísmo tóxico. Então o que ela diz é isso. Não dá para fugir disso. E esse debate não está acontecendo. E ele precisa acontecer, e ele precisa estar dentro, né, do ambiente educacional, dos alicerces que vão estruturar uma sociedade que quer ser uma sociedade próspera. Então, a Ayn Rand é o primeiro passo para um debate de um novo país, de uma nova Constituição, de uma nova maneira de pensar a sociedade. Ponto. Para os empreendedores, e aí de uma maneira muito operacional, e eu percebo isso, Gustavo, e vou falar pessoalmente, eu estou com essa escola agora pela internet, e estou agora trabalhando muito no varejo, e o que eu percebi é o seguinte: eu não fui educado para ser empreendedor. Minha mãe não me educou para ser empreendedor, eu não fui educado na escola para ser empreendedor, eu não fui educado na faculdade para ser empreendedor, eu fui educado para ser um empregado ou talvez um funcionário público. Era essa a expectativa legal que as pessoas tinham para o brasileiro. O brasileiro não foi educado para ser empreendedor. Então, quando a gente vê todos esses livros que vocês estão discutindo aqui... Depois, cortou um pouquinho agora. Volta algumas frases aí que ficou. Então Voltou agora. Vamos falar dos empreendedores. Quando a gente fala dos empreendedores, a Ayn Rand é fundamental para os empreendedores. Por quê? Porque quando a gente começa a falar de empreendedorismo, a gente está falando da possibilidade que as pessoas têm de praticar o tal do egoísmo saudável. O que acontece no Brasil? E eu falo pessoalmente. É uma luta psicológica minha, pessoal. Eu, num determinado momento, achei, porque eu tinha chegado a algumas conclusões sobre o mundo digital, que eu tinha uma coisa bacana e tal, que as pessoas teriam que vir a mim. Eu tinha essa fantasia. Eu tenho que assumir isso aqui. Eu tinha essa fantasia, né? Que o meu mérito era um mérito assim, que eu não precisava correr atrás dos meus clientes. Que naturalmente eu deveria receber um apoio do Estado, sei lá, passava isso na minha cabeça em algum momento. Né? Que, porque eu estudei tudo isso, por que eu não recebo um apoio, não sei o quê. Depois, aos poucos, eu fui percebendo que eu tinha que criar dentro de mim o Nepô empreendedor, que eu tinha que quebrar o preconceito de vender, que eu tinha que aprender a vender, que eu tinha que aprender a servir, que eu tinha que aprender a construir um modelo, que eu tinha que criar uma planilha, né, de ganhos diários, de uma planilha de ganhos anuais, que eu tinha que fazer promoção, que eu tinha que embutir dentro dos meus produtos as promoções. Então eu fui aprendendo, eu fui desintoxicando da formação que eu recebi no Brasil. Coisa que em outros países, isso nos Estados Unidos, em Israel, por exemplo, essa desintoxicação já é muito mais, já não existe tanto. E o que acontece aqui, Gustavo, eu acho que muita gente que vem aqui ouvir o podcast, vem aqui ouvir Startup Enxuta, que vem aqui ouvir todos esses empreendedores que estão contando, o que no fundo o que eles estão fazendo, Gustavo, é o seguinte: eles estão tentando se desintoxicar do que a Ayn Rand chama de egoísmo tóxico, do que eu deduzo do egoísmo tóxico. Nós fomos educados, imersos no egoísmo tóxico. A gente quer que alguém, no fundo, venha com um dinheirinho para resolver o nosso problema. A gente não sabe servir, a gente não sabe fazer marketing. Marketing, sabe o que é marketing, Gustavo? Se a gente for traduzir, é mercadando. O que é mercadando? É a gente estar dentro do mercado servindo aos outros através de trocas voluntárias. A gente não sabe fazer isso. A gente não foi educado para isso. A gente foi educado para a gente ganhar uma bolsinha, para ganhar uma lei Rouanet, para viver do Estado, para entrar numa universidade, ficar lá ganhando a sua bolsa. Né? Então a gente não foi educado para ser empreendedor. E esse é o grande desafio dessa nova geração. E eu acho que é fundamental o pensamento de que nós somos intoxicados de egoísmo tóxico. E nós temos que nos desintoxicar. É um problema psicológico. Não é uma coisa só que a pessoa está lendo esses livros todos e, então agora eu vou fazer isso. Não. Eu percebi em mim, eu tive que fazer um trabalho pessoal, psicológico, de vencer algumas barreiras emocionais, de cair em algumas depressões, de cair em algum tipo de relação, porque a gente não foi educado para viver num mundo de mercado aberto. E a gente precisa aprender a viver isso. Sim, num país em que existe um partido que né, o Partido dos Trabalhadores, e quem não for desse partido assume-se que não é trabalhador, quem é que é ser empreendedor para ser vagabundo? É praticamente um sinônimo de
E vagabundo, então, ser empreendedor, já que você não é trabalhador. E, na verdade, os trabalhadores, a definição de trabalhador também está toda completamente equivocada, né? Trabalhador que recebe mesada. É o trabalhador que não serve a ninguém. Porque o grande inimigo do egoísmo saudável são as corporações. É o corporativismo. Né? O egoísmo tóxico, ele se coloca no corporativismo para criar o seu cartório, para criar o seu cartel, para se aproveitar do Estado, para comprar coisas mais baratas no BNDES. Né? Ele se aproveita do Estado para ele se dar bem, para ele se servir do Estado. Então, a caminhada do Brasil em direção ao aumento da taxa de egoísmo saudável e redução da taxa de egoísmo tóxico vai na direção da desintoxicação, da liberação das forças produtivas, né? Que aí tem a ver com a história da revolta de Atlas. Mas eu queria comentar uma coisa, Gustavo, que é o seguinte: a Ayn Rand ela se torna uma pessoa muito importante agora na era digital. As pessoas precisam entender, e quem for ver a jornada que a gente está fazendo aqui, né, no Resumo Cast, a minha jornada contigo, a gente vai entender o seguinte: nós estamos vivendo um renascimento da civilização. Tivemos 3 renascimentos parecidos, o mundo ocidental. Chegada da democracia grega por causa do alfabeto grego, chegada da prensa e o renascimento pós-Idade Média, e nós estamos vivendo o 3º renascimento, que é o renascimento digital. Então, nós estamos empoderando as pessoas de canais de informação, as pessoas estão muito mais exigentes, as pessoas estão querendo se empoderar. Existe hoje um novo modelo de comando-controle, a uberização massifica o empreendedorismo. Nós temos hoje um exército, conversando com as pessoas do Uber, você vai ver o quanto as pessoas se empoderaram desse conceito empreendedor. Tem muito motorista do Uber que já não é mais motorista do Uber, porque ele não tem trabalho. Ele quer ficar no Uber porque ele não quer mais ter horários, ter chefe, ter um local para trabalhar e tal. Ele ganha mais no Uber. E a gente vai viver ainda a descentralização do Uber. Então a gente está vivendo um momento em que a gente precisa recorrer a esses filósofos que são filósofos da ordem espontânea, são filósofos aristotélicos que vão questionar o platonismo. O platonismo é do egoísmo tóxico. E os aristotélicos, porque Aristóteles viu o mundo aberto, sem um comando, sem uma linha de raciocínio, né? Diferente dos platônicos que acham que o mundo tem que caminhar numa determinada direção. Então a gente está vivendo aí agora um momento aristotélico. E aí a Ayn Rand vem para permitir que a gente viva essa ordem espontânea que a gente está abrindo, em que pessoas estão empreendendo, pessoas estão criando coisas, criando plataformas, empreendedores, Mercado Livre, Airbnb, Uber, YouTube, quantas milhões de pessoas colocando vídeos, né? Diferente do passado que a gente tinha pequenos canais colocando, nós temos bilhões de pessoas acessando o YouTube, 2,2 bilhões de pessoas acessando vídeos, uma diversidade gigantesca. Então nós estamos vivendo um início de um renascimento, que a gente falou muito naquele episódio do Matt Ridley, do otimista racional. Por que ele acha que a gente está... Ele é otimista, eu sou otimista, eu acho que você é otimista, Gustavo? Porque a gente percebe que as trocas estão aumentando, está aumentando a taxa de egoísmo saudável. Legal, eu sou otimista sim, mas agora eu vou fazer uma pergunta aí de pessimista, porque eu acho que a gente está com uma batata quente na mão. Existe uma legião de pessoas, muitas pessoas, são milhares, milhões de brasileiros, também pessoas fora do Brasil, que contaram a elas, fazem parte de uma geração que se auto-educou através de uma narrativa das lutas de classes. Então essas pessoas, elas já têm um papel nessa narrativa. Elas estão no meio de uma luta e elas praticamente, na minha opinião, só vão mudar, nunca vão mudar, porque é a história da vida delas, é a luta de classe. Como é que a gente usa os conceitos da Ayn Rand, esse podcast aqui, os conceitos do egoísmo tóxico
e essas ideias aqui para tentar abrir uma janela e tentar propor uma nova forma de pensar nessa questão de mudar a sua própria narrativa e ver que, cara, agora o jogo é outro. A gente não está mais, né, discutindo coisas que funcionavam há 50, 100 anos atrás. A gente está em uma nova era. Entende mais ou menos onde é que eu quero chegar? A gente tem um problema na mão. Porque as pessoas que não concordam com esse podcast, elas não vão escutar mais do que 3 minutos do começo desse podcast. E será que a gente consegue abrir uma janela, dar uma luz, assim, pelo menos chamar elas, pelo menos olha isso aqui, que é uma discussão importante. O que você acha disso? Não, olha só, eu acho o seguinte, não existe um momento dentro da sociedade em que não existiam desafios. O século passado foi um século de também muito embate. O século passado foi marcado por duas coisas que os futuristas que estão aí muitas vezes não olham. Inclusive eu estou agora lendo o livro do Harari, ele é totalmente perdido nesse aspecto. Tem dois grandes movimentos que marcaram o século passado. O aumento populacional, que faz com que a gente aumente a complexidade de maneira progressiva da sociedade, e a mídia centralizada. Foi isso que fez com que a gente tivesse no século passado, né, o aumento da centralização em três linhas. O comunismo, o nazismo / fascismo e uma espécie de capitalismo de Estado, né, que aumentou a centralização do capitalismo. Uma crise do próprio sistema liberal em função do aumento demográfico, que você vai massificando, vai centralizando, vai aumentando as organizações, vai reduzindo o poder do consumidor, e aí você então tem essas crises. Nós temos agora o início da nova civilização, e o que acontece? O número de pessoas que foi prejudicado pelo egoísmo tóxico é muito grande nesses países. Então há um movimento muito forte de baixo para cima, de pessoas apoiando, por exemplo, agora no Brasil, o novo governo, para que ele tome determinadas decisões na redução desse egoísmo tóxico. Então, quer dizer, esses embates estão acontecendo na América Latina. Está acontecendo agora no Chile, um ataque ao Chile, né? Na Argentina eles voltaram para trás, na Bolívia derrubaram lá o cara, porque o cara estava querendo fraudar de novo uma eleição. Então, esse embate é o custo do Brasil, é o custo da América Latina. Aí você vai dizer, não, isso é um problema do Brasil, mas em outros lugares do mundo não está. Esse embate, essa briga, Gustavo, entre formigas e cigarras. Cigarras são aquelas que querem mesada, e formigas que trabalham. Centralizadores e descentralizadores, né? Pessoas que querem o aumento do empreendedorismo e pessoas que querem o aumento do Estado, né? Esse movimento nunca vai acabar. São polos que sempre vão acontecer. O que acontece no processo existem ciclos de centralizadores virtuosos e ciclos centralizadores viciosos, que a gente vai passando. Então, o pior já passou. O pior que a gente podia viver já passou no século passado. A geração dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, né, que viveram as guerras, que viveram toda aquela confusão toda, né? Só que a gente não fez uma avaliação adequada do século passado. A gente não fez uma análise assim mais sofisticada e filosófica do comunismo e do nazismo. A gente não viu o totalitarismo como o grande inimigo, o pensamento centralizador. E aí a gente então começou a atacar, né, o capitalismo de Estado como se ele fosse o inimigo, quando na verdade o capitalismo, na minha opinião, está vivendo uma crise conjuntural. Os alicerces se mantêm. E é por isso que a Ayn Rand é importante, que ela revive os alicerces, mostrando que esses alicerces são os únicos que nós temos que se basear, porque é no passado que a gente vai ver. E aí o que a gente pode melhorar? Aí sim, vem a civilização 2.0, o novo modelo de comando e controle para resolver o problema de saúde, para resolver o problema de educação, a uberização da educação, a uberização da saúde, a uberização do direito, a uberização do agronegócio. Então a gente tem agora ferramentas para resolver problemas que a gente não tinha antes, Gustavo. E o que a gente tem como, digamos assim, líderes, pensadores, pessoas que estão pensando, você, eu, o pessoal que ouve o Resumo Cast, a gente tem que entender que agora a gente tem ferramentas
para resolver problemas que nós não tínhamos no século passado. Esse é o grande barato de uma revolução civilizacional em função das mídias. Mas assim, ó, por exemplo, tem muita gente que vive hoje da Lei Rouanet, tem muita gente que tem o seu cartório, e esse cara, ele enxerga o mundo como através, obviamente, dos seus próprios olhos, e a jornada que ele passou, a sua própria narrativa, ele conta a história para ele mesmo, que, cara, como foi difícil eu conseguir ter esse cartório aqui, porque o meu pai tinha um móvel e aí tal, e a gente começou, eu trabalhei muito duro, enfim. Essas pessoas, né, pô, elas não vão largar o osso de jeito nenhum. Não importa a história racional, né, que conte-se a elas. Vai haver um conflito, vai haver um atrito, porque a gente precisa mudar, né? Essa questão da geração de valores. O que é a geração de valores? Será que o Estado tem condições de continuar crescendo da forma como cresce e continuar crescendo a quantidade de pessoas que ali vivem sem gerar nenhum valor para a sociedade? Aonde a gente vai chegar desse jeito, né? E a era digital é uma ótima oportunidade para a gente deixar as coisas mais claras, mais transparentes, mais fáceis, né? Mais líquidas, mais fáceis de serem modificadas. Gustavo, então, olha só. Cenário, vamos lá. Você enxerga um atrito ou alguma coisa grande que possa acontecer, uma revolução? Como é que é a revolução digital que vai mudar a mente das pessoas? E vai deixar muitas pessoas também insatisfeitas. Várias pessoas não vão gostar. Né? Olha só, eu não gosto de ficar projetando o futuro sem olhar para o passado. Vimos aí no Pierre Levy que o digital é um fenômeno social recorrente. Mudou a mídia, mudou a sociedade, mudou a mídia, mudou a civilização. McLuhan, Pierre Levy. Então, vamos analisar a última revolução que nós vivemos, para ver o que aconteceu. Chegada da prensa depois da Idade Média. O que nós tínhamos? Poder absoluto dos reis, com a parceria com uma igreja católica extremamente totalitária, né? Se você falar diferente, você vai para a fogueira, né? E senhores feudais, um ambiente de servidão e depois de escravidão. Essa é a base daquele mundo. Surge a prensa. 50 anos depois, o Lutero escreve lá as suas teses. Aquilo é disseminado via o WhatsApp do cavalo. O pessoal pega os cavalos. Tem um filme lá no YouTube, você pode assistir, Lutero. Você vê que os caras disseminando via cavalo. Todo mundo começa a ter acesso. Ele traduz a Bíblia para o alemão. Acabou aquele papo de lei latim. E aí começa uma revolução. O principal prejudicado, naquela época, a Igreja Católica, totalitária, que teve que sair daquele pensamento totalitário. Depois, os nobres, que depois tiveram seus problemas nas revoluções liberais, ou perderam a cabeça, ou perderam o trono, ou ficaram, como é o caso da Inglaterra, numa monarquia republicana e não mais absoluta. Tiveram que se adaptar a esse novo mundo. O pessoal que era senhor feudal, escravocratas e tal, fomos para o livre mercado. E aí teve vários pensadores. Então nós estamos no início, se a gente olhar isso como um fenômeno social recorrente, toda essa galera que estava intermediando o mundo, igreja, monarquia absoluta e senhores feudais, estavam obviamente contra esse novo mundo que surgiu. Só que existe uma coisa, Gustavo, e a galera tem que entender o seguinte: a espécie humana, e isso é uma coisa muito importante que você vai ver lá no episódio número 1 do Administração 3.0. O grande conceito que a gente tem que entender é o seguinte: o ser humano cresce demograficamente. O modelo de intermediação que serviu para a Idade Média, com o aumento da população, ficou obsoleto. Então, as vantagens que começaram a aparecer com o novo modelo atraíram cada vez mais gente. E o discurso das pessoas que queriam intermediar ficou cada vez mais obsoleto. Você vê, o Lula sai da prisão e diz: o PT não tem que pedir desculpa de nada. Quer dizer, não houve corrupção na Petrobras, não houve ditadura na Venezuela que eles apoiaram, né? Não houve uma recessão que colocou a maior recessão do país, eles não fazem autocrítica de nada. Então esse discurso, no mundo do WhatsApp, não funciona, porque as pessoas querem uma narrativa, elas têm uma demanda de uma narrativa.
E foi o que aconteceu também na Idade Média, no final da Idade Média. Quando o Lutero traduziu a Bíblia, todo aquele modelo que tinha da igreja, que os caras passavam o chapéu e diziam que eles iam para o inferno, cara, não está escrito isso na Bíblia. Então os caras tiveram que se reinventar. Então, nós estamos exatamente nesse primeiro momento, em que a gente está tendo um embate de um mundo descentralizado, de um mundo, no mundo reintermediado pelas novas mídias, com um novo modelo de comando e controle, que a gente falou aqui, TV Globo controla o acervo, Netflix controla o acervo, YouTube não controla o acervo, 20 milhões, nós temos no Netflix 200 milhões e no YouTube 2,2 bilhões de pessoas, o que a população quer? Coisas que possam atender 2,2 bilhões, porque nós somos 7, saímos de 1 para 7. Então, essa demanda do ser humano precisa ser atendida. E no momento que o ser humano, como aconteceu com Lutero lá, começou a ter acesso à informação, ele não volta para trás. Então ele começa um processo de melhoria, 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 melhoria. Esse é o círculo virtuoso que a gente está entrando. Claro que você vai ter uma Argentina voltando para trás, claro que você vai ter uma Venezuela voltando para trás, mas fica insustentável. É uma inflação de 50%, 60%, começa a faltar comida, começa todo mundo sair, vira zona de abandono. Não tem mais zona de atração. Então todo mundo fala, cara, isso é zona de abandono, eu não quero ir para a zona de abandono. E aí você então começa a procurar atração. Muito bom, né, pô? Poxa, legal, cara. Gostei mesmo. Finalmente você disse isso. Melhores extratos aí nossos. Finalmente você disse, eu estava esperando você dizer isso. Pô, Nepo, gostei. Pô, eu gosto sempre, cara. Não, mas não é sempre que você gosta particularmente de uma coisa. Então eu estava aqui esperando a hora de você dizer. Muito obrigado. Gustavo, nós já estamos no quinto. Mais alguma coisa? Fala aquilo que faltou, então. Fala aquilo que a gente não falou aí, que tem que ser falado. Então vamos lá. Então, galera, o que eu quero dizer é o seguinte. Sugiro vocês mergulharem na Ayn Rand. Esse livro, por incrível que pareça, esse livro, A Virtude do Egoísmo, está esgotado no Brasil. Esse livro, eu estou lendo ele em espanhol. Tem um audiobook parcial no YouTube, você bota A Virtude do Egoísmo para escutar, ele não é completo. Os livros que você vai encontrar usados estão caríssimos, 200 pratas. Né? O que mostra o quanto nós estamos longe. Quer dizer, uma pessoa com esse tipo de discurso que a gente está tendo, nós não temos acesso a esse tipo de pensamento. Então, nós temos muito que construir. O que a gente construiu até agora mostra, e o Brasil, na minha opinião, é o país mais bem posicionado da América Latina hoje, né, que conseguiu fazer uma aliança conservadora, liberal, militar, em que todos os problemas que os outros países estão tendo, a gente tem ferramenta para resolver, a gente está muito bem posicionado. Os empreendedores da Argentina, os empreendedores do Chile, já começam a pensar em vir para o Brasil. Então a gente vai ter aí um círculo virtuoso no Brasil, e é o momento do empreendedorismo. E a Ayn Rand é uma pessoa-chave, porque as pessoas têm que entender que essa intoxicação que nós temos não é fora de você. Você tem que fazer um trabalho psicológico dentro de você, para você entender que você foi educado não para você servir ao outro, para você aprender o que é o marketing, para você aprender o que é o comércio, para você aprender. A gente tem dificuldade de fazer isso. E a gente vai ter que superar essa dificuldade. Esse é o desafio do empreendedor brasileiro. E acho que a Ayn Rand ajuda bastante nisso. Legal. Quer dar o teu recado aí, para o pessoal te seguir? Isso. Bom, pessoal, primeiro quero agradecer mais uma vez, doutor Gustavo. Eu acho que o Gustavo deveria ganhar não sei se vocês concordam, né? Deveria ganhar uma estátua aqui no Brasil, arranjar um lugar, uma estátua para o Gustavo, porque eu acho que é quase o Ministério da Educação que o Gustavo fez, pegando livro a livro, comentando. Olha o número de pessoas que eu conheço que ouve todos os podcasts do Gustavo, e que ele tem acesso aos livros, coisas que ele nunca teria, andando de bicicleta, caminhando na rua e tal. E olha, e não é uma coisa, o Gustavo é o chamado egoísmo saudável, né? Tentando se viabilizar, tentando batalhar, é mais um empreendedor com propósito, querendo fazer coisas bacanas, e eu estou fazendo aqui o 5º episódio, para mim é um orgulho de estar dentro desse projeto, de estar contribuindo.
Por outro lado, criamos uma escola, nós estamos completando um ano, né? Colocando aí, já entregamos mais de 200 e tantos certificados esse ano, uma escola de futurismo competitivo, em que a gente discute novos conceitos, novas ideias para desintoxicar o mercado, para mostrar para o mercado o tamanho da revolução que a gente está passando, ajudar os empreendedores que estão querendo começar do zero e as organizações tradicionais que estão atoladas, que não conseguem ir para esse novo mercado. A gente tem filosofia, tem teoria, tem metodologia. Então eu convido vocês a participar. Tem um modelo gratuito, você entra, me manda um zap, né? Pô, quero ser bimodal. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. E, pô, quero ser bimodal. Você já recebe um link para entrar nos grupos e se você se animar, você vem fazer a formação dentro da escola. A gente tem grupos setoriais, tem grupos de alunos formados que estão discutindo o digital o tempo todo, atualizando, fazendo debate sobre livro. Estamos discutindo agora o livro do Harari, dando cacetada no 21 lições para o século XXI, batendo firme, e a gente sempre está querendo melhorar a maneira de pensar o mundo digital. Quero agradecer a todo mundo que escutou até agora, agradecer ao Gustavo e vamos em frente. Que maravilha, né? Pô, obrigado, muito obrigado. Gostou? Mesmo. Ficou muito legal. Legal. Quando é que você acha que entra? Parar de gravar aqui, tá? Tá. Vou parar de gravar aqui. Tá. Legal. Então vai na segunda-feira. Segunda-feira vai ao ar. Maravilha. Tá? Tá bom. Aí, uma coisa, né, pô, um feedback aí, que uma coisa que tá acontecendo aqui fora do Brasil e talvez chegue aí no Brasil, o pessoal tá dando cacetada muito forte nesses laboratórios aí de inovação das empresas, porque o que aconteceu? O pessoal virou moda, né? E tudo que vira aquele hype, aquela onda, aquela moda, surge pessoas aí fazendo de um jeito desorganizado, né? E isso aí começou a impactar aí até nos resultados das empresas que investiram em laboratórios de inovação, enfim. E agora o pessoal está caindo em cima, tá dando cacetada e dizendo que realmente não funciona. E na verdade não é que não funciona, mas é o que está se espalhando aqui fora. Até eu vou compartilhar com você no LinkedIn um post aqui, um texto, um artigo que um cara escreveu exatamente isso que eu estou falando, né? E então o desafio agora é enfrentar essa onda aí de marketing negativo e descobrir como se diferenciar, né? Fazer algo que realmente que funcione. Gustavo, eu sempre disse, olha só, eu sempre disse que o laboratório externo teria que ser o motor 2 para uberizar. E aí o que o pessoal faz? O cara cria o laboratório externo e depois quer trazer essa novidade para dentro. E aí não funciona. Isso aí está dentro do meu livro de 2013, eu já falava isso, que isso não funciona. Não precisa, entendeu? Em 2018 eu falei, tem que criar a área separada, que agora virou motor 2, para pensar na uberização. E esses laboratórios, esse laboratório externo, pode até ter 3 laboratórios. Um interno, o 2, que seria o laboratório radical, e o 3, que é o disruptivo para a uberização. O 2 volta para dentro, e o 3 é para criar uma startup fora, para competir com o YouTube, competir com o Airbnb, com o Uber, etc, etc. Para isso, precisa ter a visão bimodal. O cara não tem a visão bimodal, aí não consegue não consegue funcionar. Então, eu não acho que o problema é o laboratório. O problema é como as pessoas estão pensando a bimodalidade, como as pessoas estão pensando o novo século. Mas eu digo, Gustavo, não dou 2 anos, Gustavo, 1 ano e meio, 2 anos, com o Brasil crescendo do jeito que está, para esse discurso bimodal ganhar cada vez mais escala. Eu estou pronto para chegar e a gente vai chegar, ainda mais com o teu apoio. Eu acho que o discurso tem que ser esse, tem que mostrar que existem vários níveis, porque até eu vejo muito está sendo feito no Brasil, mas eles colocam o pessoal sem a mentalidade bimodal para liderar os laboratórios de inovação. Não tem esse nível que você falou, nível 1, 2 e 3. Tem que ter esses níveis aí. Porque no nível 3, tem que colocar um cara que não tem MBA, um cara que não está afetado pela cultura corporativa, um cara que não pensa com aquele modelo mental de processos, né?
É outro Porque isso modelo. atrasa. É outro modelo de comando e Isso controle. atrasa. Não é possível executar e demonstrar resultados no mundo real com essa mentalidade, porque é como se você estivesse tentando rodar um programa no sistema operacional diferente. Não roda, não vai rodar. Não. Legal? Valeu, cara. Então legal, né, pô? Então bom. Vamos ver como é que vai ficar. Obrigado de novo, Gustavo. Que isso, obrigado você. Obrigado mesmo. Tá, olha só, o nosso próximo encontro, você se prepara, Gustavo. Você se prepara, porque eu tô batendo firme no Harari, hein? Ah, no conto do YouTube? Isso. Não, por conta do livro dele, que é um livro escandalosamente atrasado. Ele é o livro, o Harari virou a celebridade dos intermediadores 1.0. Entendeu? O cara alarmista, assustando todo mundo. E o discurso dele é o seguinte: vocês precisam de mais Hararis e você precisa de regulação. O mundo só vai se dar bem se a gente regular tudo o que está acontecendo. Esse é o discurso dele. É, mas ele fala de alguns problemas que não é possível resolver sem regulação. Tipo a corrida armamentista da inteligência artificial. Como é que vai resolver isso? Bom, isso aí que eu estou falando. Uma coisa é você pegar uma exceção. Livre, a Coreia do Norte explode olha só, o mundo todo. não, olha só. Uma coisa é você pegar a exceção que você tem que regular e você falar de regulação geral em nome de uma exceção. Entendeu, Gustavo? Uma coisa é você dizer, vamos regular o mínimo possível, mas isso não. Agora, quando você diz, precisa regular e isso também. Aí ele pega uma coisa que é evidente que tem que regular e aí transfere para tudo. Mas ainda estou no meio do livro, eu não vou, eu vou esperar porque eu vou atacar com escopeta calibre grosso. Tá bom. Tá bom? Tá bom, legal então. Valeu, querido. Valeu então, né, pô? Um abraço. Fico esperando então esse... Me avisa aí quando é que a gente pode já planejar esse tá conteúdo bom. aí. Tá legal. Beleza? Um Valeu. abraço, até mais. Tchau.